E aí, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos! E aí, Sara, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos lá, Sara. Estamos na página 119 agora. Frase 186. Já foi quase 200 frases, hein? Que legal. Pouco tempo a gente estudando esse livro, já estamos chegando na metade dele. Bom, vamos lá. Você que já fez a lição de ontem, já sabe qual que é a palavra que vai se encaixar aqui, né? Então, você vai ter que ler essa palavra aqui, que é as opções aqui são para ela. Leia aí você, em casa. Conseguiram ler? Vamos lá, Sara, leia pra gente. ファイルを Sakusei. 作成し、何々しましょう。Fire o sakusei shi naninani shimashou. Seria, esse sakusei é de criar. Criar um arquivo, né? Que seria aquelas pastas do computador que a gente cria para guardar alguma informação, né? E esse Rosou Shimashou, já dei a resposta. Rosou Shimashou, que seria a resposta aqui. Rosou, já vou marcar aqui. Rosou Shimashou seria, vamos salvar. Seria o salvar, né? Esse save, de salvar um arquivo, né? A gente sempre salva para ter lá no arquivo do computador, né? Fairu Sakusei Shi, Rosou Shimashou. Lê pra gente, Sara? ファイルを作成し、保存しましょう。 Rosou, isso aí. Bom, vamos lá. Frase 187. Leiam vocês. Conseguiram ler? Vamos lá. 忘れるといけないから手帳に何々をしておこう。 Wasureru to ikenai kara, porque não posso esquecer. Techou. Techou é aquela cadernetinha, né? Que você anota alguns lembretes, né? Ni, você vai colocar o que ali? Que é que tá te okou, vou deixar colocado, né? Colocado anotado seria, né? Printo, memo, repoto ou noto? Qual que seria a correta? Vocês sabem? Qual que é, Sara? え、メモ。 Memo, que é de memória, né? Wasureru ikenai kara techou ni memo o shite okou. Leia pra gente, Sara. 忘れるといけないから手帳にメモをしておこう。 Muito bem, esse shite okou é de deixar colocado, né? E a última frase aqui dessa página, 188. Vamos lá, leiam vocês. Conseguiram ler? Vamos lá, Sara. 日曜日は家で DVD を何々過ごしています。 Sugostei massa seria estou passando, né? De passar o tempo, né? De desfrutar, né? Se sugosto tem a ver de passar o tempo, mas desfrutando de algo. Nichiobi wa, domingo, né? Iede, em casa. DVD, que seria DVD. O miyou to shite, mitari shite, miru tame ni, miru mamade. Nossa, esse miru mamade tá até estranho, né? Então a gente já sabe que não é ele. Qual que seria o correto ali? Vamos lá, acharam? Qual que é, Sara? 絵を見たりして。 Mitariste. Isso aí, como é que fica a frase? 日曜日は家で DVD を見たりして過ごしています。 Muito bem. Nichiobi wa iede DVD o mitariste sugosteimasu. Todos são os dois. É mesmo, todas foram a resposta 2, né? Quer dizer aqui que aos domingos eu passo em casa vendo DVD, né? Seria essa a resposta. Vamos para a página 122 agora. Vamos ver o que nos aguarda aqui. Algumas frases. Leia a primeira frase pra gente, Sara, por favor, 189. 首相は
消費税を上げると言った。Eu estava explicando para Sara o que é o Shōhizei, né? Shōhizei é o imposto sobre consumo, né? No Brasil, se eu não me engano, é o ICMS, né? Que a gente tem. Aqui no ano que a gente grava aqui está em 10% o Shōhizei, né? Então, quando você compra um produto, apesar de... Aqui no Japão ainda você tem o preço sem o Shōhizei e depois no caixa você paga o imposto, né? No Brasil já está embutido dentro do preço do produto, né? Tá camuflado. Aqui é 10% esse Shōhizei, né? Ele começou, acho que se eu não me engano, lá nos anos 90 com 3%, subiu para 5%, depois para 8% e agora é 10%. Shusho é o primeiro-ministro, né? Quem comanda o país. Shusho wa Shōhizei o ageru. Ageru é de aumentar, elevar, né? To ita. Esse to ita é disse, né? Então, o primeiro-ministro disse que vai elevar o Shōhizei, né? O imposto sobre consumo. Shusho wa Shōhizei o ageru to ita. Poderia ser também imashita aqui, né? Shusho wa Shōhizei o ageru to ita. Esse to ita aqui é só para falar que ele disse. Aqui a gente vai ter aqui a explicação das palavras, esse kanji aqui, sou, né? Da onde vem também o soudan suru, que é consultar, né? Quando você precisa de um conselho não, você tem uma dúvida, então você vai lá perguntar, fazer uma consulta, né? Consultar alguém para ver como é que é tal coisa. Esse soudan suru. Shusho é o primeiro-ministro, né? Aqui também você tem o AIT, né? Você forma a palavra que seria quando você vai para uma competição, por exemplo, você tem seu adversário, o competidor, é o AIT, o oponente. E também a gente escreve a palavra sumo, né? Que é a luta, né? De sumo, escreve com esse kanji também. Aqui você tem o ri, né? Kanji de ri, que ryo, que seria o custo, né? As despesas. Ele sempre vai estar relacionado a algum gasto, em alguma despesa que você tem. Por exemplo, aqui, ó, shokuhi. Shokuhi é a despesa com alimentação. Shokuhi, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom para ficar melhor para vocês enxergarem o kanji. Shokuhi é o kanji de tabeiro e o kanji de despesa. Shokuhi formou a palavra despesas com alimentação. Koutsuhi. Koutsu é trânsito, né? Koutsu. E esse ri aqui é despesa. Então, é despesas com transporte, né? A gasolina que a gente gasta, né? Ou a passagem de trem, alguma coisa assim, é o koutsuhi. E aqui o zei é sempre as taxas de imposto, né? Zeikin é o imposto, as taxas. Aqui você tem a palavra zeikan, que seria as despesas alfandegárias, né? Seria quando você vai pagar alguma importação, alguma coisa, é esse zeikan, né? 190, vamos ler a frase 190 agora. Leia pra gente, Sara. 喧嘩でもしているのか。外がとても騒がしい。 Essa palavra sawagashi é de barulhento, né? Kenka de mosteiru no ka. Essa aqui é uma expressão que está querendo dizer alguma coisa assim. Será que está tendo uma briga lá fora? Kenka é briga. Kenka de mosteiru no ka. Será que está tendo uma briga lá fora? Soto ga totemo sawagashi. Lá fora tá com muito barulho. Tipo, como se fosse assim, tá uma gritaria lá fora. Não é a palavra gritaria aqui, mas seria mais ou menos isso. Nossa, deve estar tendo uma briga lá fora. Que gritaria, né? Que barulho é esse? Sawagashi é barulhento, né? Aqui você vai ter as opções que estariam para te confundir no exercício, né? Hageshi é intenso, violento. Você usa esse hageshi, por exemplo, um vento forte, né? Quando o vento está violento, hageshi. E esse zuzushi, que seria insolente, tá escrito aqui, eu acho que essa palavra, na verdade, eu não conheço ela, né? Vou ser bem sincero para vocês, eu não pesquisei aqui. Mas pelo inglês aqui, se eu tiver certo, se não for um falso cognato aqui, um entendimento falso aqui, é tipo de falta de respeito, né? Depois eu vou pesquisar essa palavra também, que é pro meu vocabulário. Também tem o shitsurei, né? Mas falta, tá dando alguma coisa assim, alguém que não respeita, né? Insolência, e seria isso. Que aqui tá em inglês. Vamos ver se é parecida o português com o inglês, essa palavra.
E a frase 191, vamos lá, Sara? Se alguém souber a tradução dessa palavra aqui, escreva aí nos comentários aí, ajuda nós. 191. 中国で大きな地震があったというニュースが伝えられました。Chugoku de okina jishin ga atta. Até aqui você entende essa frase, né? Toyu news. Aí é a informação que deu no jornal, né? Nossa, dá uma trava-língua. Tstaeraremashita. É, que eu sei o Tstawaru usa bastante. Tstaeraremashita. Foi comunicado no jornal, né, no news aqui, né, Toyu, que na China teve um grande terremoto. China. Chugoku de okina jishin ga atta. Teve um grande terremoto na China. Toyu news ga tstaeraremashita. Foi comunicado. Esse aqui é de comunicação, né? Tstaeraremashita. Só que o verbo aqui está na forma passiva, que entra naquela que foi comunicado. Para você transformar o verbo na forma passiva, você coloca o verbo e o horário aqui, né? Aqui o kemikei seria a forma passiva. Alguém está recebendo a ação, né? O kemikei. Por exemplo, Fujisan wa Nihon ichi utsukushii yama da to iwarete imasu. É dito que o Fujisan, né? Ele é a montanha mais bela do Japão. Fujisan wa Nihon ichi utsukushii. Esse utsukushii é de beleza, né? Utsukushii yama, montanha bela. Da to iwarete imasu é dito, né? Próxima frase. Kono hyougen wa kaiwa de yoku tsukawaremasu. Essa expressão é muito usada na conversação. Kono hyougen, essa expressão. Kaiwa é a conversação. De yoku tsukawaremasu. É muito usado, né? Aqui nesse exercício 191 você vai precisar da palavra tstaeraremashita, tá? Das opções. No 190 você vai precisar da palavra sawagashi. E no primeiro exercício ali você vai precisar da palavra shushou. Beleza? É alguma pergunta, Sara? Não. Então, página 122 estudada. Amanhã a gente vai fazer a 121. Beleza? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Dá tchau, pessoal, Sara. Tchau, pessoal. Tchau. お疲れ様。お疲れ様です。Tchau. Tchau.